O personagem de hoje é um marco da história brasileira, um ícone da nossa história que, infelizmente, foi muito esquecido no nosso país. Ele, filho de uma empregada doméstica com um português, inspetor de iluminação pública na Bahia, que nasceu pouco tempo depois da Lei do Ventre Livre, tornou-se um dos grandes cientistas do Brasil no início do século XX. Revolucionou a psiquiatria e a psicanálise no Brasil, criou novos métodos de tratamento de pessoas com problemas mentais, fundou várias instituições no Brasil na área médica, contribuiu muito para a medicina no Brasil e do mundo, a ponto de chamar a atenção de Albert Einstein. Eu estou falando do médico e grande cientista brasileiro Juliano Moreira. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje eu vou falar sobre esse grande personagem, o negro que mudou a história da medicina no Brasil, Juliano Moreira. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar aí o seu comentário. Nós temos feito vários vídeos sobre esses temas aqui, tá bom? Vamos lá então. O Brasil passava por uma grande discussão acerca da Lei do Ventre Livre no início da década de 1870, e a Lei do Ventre Livre foi aprovada em 1871. Juliano Moreira nasceu no dia 6 de junho de 1872, na Bahia. Ele era filho de Joaquina Galdina do Amaral, uma mulher negra que era empregada doméstica na casa do Barão de Itapuã, um importante nobre brasileiro daquela região da Bahia, ele que era médico e professor na Faculdade de Medicina. O pai de Juliano Moreira era um inspetor de iluminação pública na cidade de Salvador, Manuel do Carmo Moreira Júnior. É importante salientar que essa aproximação e essa criação do pai com relação a Juliano só veio a partir dos 13 anos de idade do menino, quando a mãe dele veio a falecer. Juliano, então, passou a ter um pouco mais de contato com seu pai. Mas algo muito importante na vida do Juliano foi certamente o apadrinhamento do Barão de Itapuã. Ele, que era médico, professor da Faculdade de Medicina, ajudou a pagar os estudos do menino e foi efetivamente o padrinho dele. Tanto é que ele bancou os estudos do Juliano para que ele fizesse o curso de primeiras letras, depois fizesse o preparatório e incentivou para que o jovem ingressasse na Faculdade de Medicina. Interessante notar que ele prestou concurso para a Faculdade de Medicina, mas logo no primeiro ano não passou, mas passou no ano seguinte. Juliano Moreira, então, ingressaria na Faculdade de Medicina, não sem resistência, em 1883, formando-se médico em 1891. Juliano Moreira, logo assim que saiu da faculdade, decidiu prestar concurso para a cadeira da área de doenças mentais da Faculdade de Medicina. Algumas pessoas tiveram resistência com relação ao negro ser professor na faculdade. Eles não viam nem com bons olhos um negro estudando na Faculdade de Medicina. Mas Juliano Moreira era uma pessoa tão brilhante que ele chegou a registrar 15 notas 10 em matérias na Faculdade de Medicina. E também muitos amigos acabaram lhe apoiando. Além disso, ele era afilhado do Barão de Itapuã, um importante professor naquela faculdade. Entre 1895 e 1902, Juliano foi fazer vários estágios acerca de doenças mentais na Inglaterra, França, Alemanha, Itália e outros países da Europa, aperfeiçoando, e o conhecimento que ele trouxe para o Brasil foi amplamente aplicado nos locais onde ele trabalhou. Mas nem tudo era flores na vida de Juliano. Ele sofria de uma doença chamada tuberculose, que infelizmente era muito comum naquela época, no início do século XX, e ele precisava constantemente se ausentar do Brasil para fazer tratamentos. Numa dessas viagens que ele foi ao Egito tratar-se no Egito, ele conheceu Augusta Pike, que era uma enfermeira alemã que trabalhava no Hospital do Cairo. E lá os dois se conheceram e mais tarde acabaram se casando em 1910. Juliano era um médico tão brilhante que em 1900
acabou sendo convidado para ser o presidente da 4ª Conferência Internacional de Assistência aos Alienados, conferência essa que aconteceu em Paris, na França. E essa foi só a primeira de muitas outras que ele viria a participar na Alemanha, na Itália, até mesmo no Japão. A carreira de Juliano mudaria em 1902, quando ele deixou a Faculdade de Medicina da Bahia, passou a clinicar e decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro com a esposa. No Rio de Janeiro, em 1903, ele foi nomeado diretor do Hospício Nacional de Alienados. Ali ele ficou até 1930. E nesse local, Juliano teve uma atuação brilhante, porque ele mudou formas de tratamento, inseriu novas técnicas, humanizou o processo, transformou inclusive o espaço físico, acabou com a detenção dos pacientes, ou seja, Juliano acabou humanizando esse processo. Juliano também teve uma grande atuação e ele é muito citado no meio acadêmico por toda a sua luta contra o racismo. É muito importante citar que na virada do século XIX para o século XX, existiam várias teorias eugenistas, que depois culminariam com o nazismo, dizendo que o problema das raças no mundo era a mestiçagem, ou seja, juntar branco com negro era ruim, ou seja, o próprio Juliano Moreira, se fosse analisar por essa ótica, seria uma degeneração. Juliano então pôs-se a dedicar a provar que os problemas de saúde, as questões mentais, nada tinham a ver com a questão da cor da pele ou da raça, que naquela época eles ainda acreditavam haver raça. É claro, se você parar para analisar, a população brasileira naquele período era esmagadoramente negra. Era composta por brancos, mas na sua grande maioria negros e pardos. Óbvio então que o maior número de doença acometia então os negros e pardos. Embora não fosse professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Juliano ajudou a formar diversos médicos que acabaram indo estagiar com ele lá no Hospício Nacional de Alienados e também em outros lugares. Juliano teve uma forte atuação em várias áreas, inclusive na área da dermatologia. Foi ele, inclusive, que descobriu aquela doença, a leishmaniose cutânea mucosa, uma doença na pele, e que conseguiu mostrar que aquilo não tinha nada a ver com a questão racial. Juliano participou de diversas instituições no Brasil e no mundo, ajudando a fundar essas instituições. Fundou a Associação Tropicalista da Bahia, foi redator da Gazeta Médica da Bahia, foi fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Bahia, foi fundador da Sociedade de Medicina Legal da Bahia também, foi fundador da Academia Brasileira de Ciências, da qual foi presidente nos seus últimos anos de vida e que ele recebeu inclusive Albert Einstein. Eu vou contar essa história já para vocês. Em 1926, Juliano Moreira era presidente da Academia Brasileira de Ciências, já era um médico renomado, já era uma pessoa com muita envergadura, já havia participado de diversos seminários, vencido prêmios, enfim, Juliano Moreira já era um grande ícone. E em 1926, Albert Einstein fez sua primeira visita ao Brasil e foi convidado para fazer uma palestra sobre as suas teorias na Academia Brasileira de Ciências, e Juliano Moreira era o presidente. E na condição de presidente, ele acabou abrindo os trabalhos. E aquela figura negra de olhos bugalhados acabou chamando a atenção de Albert Einstein, que fez questão de anotar em seu diário o que ele achava bastante curioso, um homem extremamente inteligente e culto como Juliano, que falava vários idiomas, inclusive. Juliano, naquele dia, quebrou o protocolo e convidou Albert Einstein para conhecer o Hospício Nacional de Alienados, de onde ele era diretor. Albert Einstein aceitou o convite e foi conhecer, porque ele achava muito interessante uma técnica defendida pelo Juliano Moreira, que era a laborterapia, ou seja, o tratamento, a terapia através do trabalho. Isso daria as bases, então, também para a terapia ocupacional. Um fato que Albert Einstein acabou anotando em seu diário
foi que Juliano Moreira serviu para ele um vatapá. Muitas pessoas achavam que, pelo fato da esposa de Juliano Moreira também ser alemã, a senhora Augusta Pike, serviriam para Albert Einstein um prato mais próximo da sua culinária. Mas não, Juliano Moreira, como bom baiano, serviu um bom vatapá apimentado, que ardeu a boca de Albert Einstein. Ele chegou até a comentar isso no diário dele. Em 1930, o cenário político no Brasil mudou muito e Getúlio Vargas acabou assumindo o poder. E para se desfazer de todos os vínculos políticos existentes na época, acabou demitindo vários funcionários da administração pública e colocando o seu pessoal. Nessa linha, Juliano Moreira também foi demitido do cargo de diretor do Hospício Nacional de Alienados em 1930, mas continuou clinicando, atendendo seus pacientes particulares e visitando alguns pacientes lá no hospício de onde ele foi diretor. Mas acabou se mudando, porque ele morava com a sua esposa lá naquele local. Mas a saúde de Juliano Moreira ficava cada vez mais debilitada e ele acabou sendo aconselhado pelo Dr. Miguel Couto, seu médico, a mudar-se para Petrópolis, na região serrana do Rio, por ser uma região de clima mais ameno. Mas no dia 2 de maio de 1933, Juliano Moreira acabou nos deixando. Mas Juliano deixou um grande legado para a sociedade brasileira. Como já falei, ele humanizou a psiquiatria e é comumente chamado como o pai da psiquiatria brasileira. É um grande ícone da ciência brasileira, modificou processos, ajudou a formar toda uma geração de grandes médicos no Brasil. Lutou ferozmente contra o racismo, contra as teorias eugenistas e procurou provar, através da ciência, que somos todos iguais. Falar do Juliano Moreira é falar da nossa história, falar da nossa sociedade. Se você está gostando desses vídeos, deixe seu like, seu comentário. E aí, conhecia a história de Juliano Moreira?